Marlon Brando Jr. foi um ator de cinema e teatro e diretor norte-americano. É lembrado por trazer um estilo realista e emocionante na atuação em seus filmes, e é considerado um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos. Ele também foi um ativista político, participando de movimentos pelos direitos civis e vários movimentos em defesa dos índios norte-americanos. Ele foi um dos 3 únicos atores profissionais, juntamente com Charlie Chaplin e Marilyn Monroe, a fazer parte da lista de 100 pessoas mais importantes do século, pela revista Time, em 1999. E também é considerado um dos maiores e mais influentes atores do século XX. Com a vida toda embaixo dos holofotes, o sexy symbol tentava conciliar sua carreira de astro de Hollywood com a sua turbulenta vida pessoal. Hoje vamos falar da vida e da morte de Marlon Brando. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, hoje eu vou trazer uma indicação de canal para vocês nesse mesmo nicho de casos criminais. Assistam o canal da Stephanie, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. Depois de vocês terminarem de ver esse vídeo, vão lá no canal dela, se inscrevam, curtam os vídeos e assista também os vídeos dela. Eu e ela estamos começando agora no YouTube, por isso é muito importante esse apoio de vocês. Então fiquem comigo até o final do vídeo e vamos para o caso de hoje. Marlon Brando Jr. nasceu em Omaha, no estado de Nebraska, em 3 de abril de 1924. Filho de Marlon Brando, um fabricante de pesticidas e alimentos químicos, e Dorothy Julia Bennebaker. Marlon Brando tinha 2 irmãs mais velhas, chamadas Jocelyn Brandon e Frances, e sua descendência era alemã, holandesa, inglesa e irlandesa. Sua mãe, conhecida como Dodge, não era nada convencional para a época. Ela fumava, usava calça jeans e dirigia carros. Ela era atriz e administradora de teatro. No entanto, ela era alcoólatra e muitas vezes precisava ser levada para casa pelo marido quando ficava até tarde nos bares de Chicago. Na autobiografia de Marlon Brando, ele expressou tristeza ao escrever sobre sua mãe. Ele disse, abre aspas, a angústia que a bebida dela produzia era que ela preferia ficar bêbada ao invés de cuidar dos filhos. Fecha aspas. Por volta do ano de 1935, quando Marlon tinha 11 anos, seus pais se separaram. Sua mãe levou os 3 filhos para a cidade de Santa Ana, na Califórnia, onde moraram com a mãe dela. Em 1937, os pais de Marlon se reconciliaram e no ano seguinte se mudaram juntos para uma fazenda em Libertyville, no estado de Illinois, uma pequena cidade ao norte de Chicago. Entre 1939 e 1941, o Marlon trabalhou como porteiro no único cinema da cidade chamado Day Liberty. Na época, a irmã de Marlon Brando, chamada Frances, deixou a faculdade na Califórnia para estudar arte em Nova York. Já Marlon repetiu 1 ano na escola e mais tarde foi expulso da Libertyville High School por andar de motocicleta pelos corredores do colégio. Após esse episódio, ele foi enviado para uma academia militar em Minnesota, onde seu pai havia estudado antes dele. Lá, Marlon se destacou no teatro e se saiu muito bem na escola. Com 20 anos de idade, ele foi para Nova York e se inscreveu na escola de arte dramática chamada Actors Studio. Em seguida, ele ingressou na escola de teatro chamada Stella Adler, uma escola de teatro muito conhecida nos Estados Unidos. Lá, ele se destacou entre os alunos e com 23 anos estreou na Broadway, com a peça Um Bonde Chamado Desejo, que abriu as portas para ele em Hollywood. Em 1950, ele estreou no cinema com um filme chamado Espíritos Indômitos, que conta a história de um veterano da Segunda Guerra Mundial. Seu personagem era paraplégico e por isso ele passou 1 mês na maca de um hospital do exército para se preparar para o papel. Em seguida, ele atuou no filme Uma Rua Chamado Pecado, em 1951. O filme recebeu 12 indicações ao Oscar e entre elas o de melhor ator para Marlon Brando. O papel é considerado um dos maiores da carreira de Marlon Brando e a opinião sobre a performance dele como ator foi tão positiva que ele rapidamente se tornou um sexy symbol em Hollywood. Marlon foi o primeiro a trazer uma abordagem natural para atuar no cinema. Ele costumava falar com cinegrafistas e outros atores sobre assuntos aleatórios, mesmo depois de iniciar as filmagens das cenas. Essa era uma técnica que ele usava para deixar o diálogo do filme tão natural quanto uma conversa casual.
Ele também era conhecido por sua vida pessoal tumultuada e seu grande número de parceiros e filhos. Ele foi pai de pelo menos 11 filhos. Em 1976, ele disse a um jornalista francês o seguinte, abre aspas, "A homossexualidade está tão na moda que não é mais notícia. Como um grande número de homens, eu também tive experiências homossexuais e não tenho vergonha. Nunca prestei muita atenção ao que as pessoas pensam de mim. Mas se há alguém que está convencido de que Jack Nixon e eu somos amantes, que continue acreditando nisso. Acho isso engraçado." Fecha aspas. Na autobiografia de Marlon Brando, ele escreveu que conheceu Marilyn Monroe em uma festa onde ela tocava piano. E na ocasião ela não estava sendo notada por ninguém. Ele conta que eles tiveram um caso por muitos anos e que ele recebeu um telefonema dela alguns dias antes dela morrer. Marlon ganhou a reputação de bad boy por ser uma pessoa explosiva e não esconder isso de ninguém. De acordo com a revista de Los Angeles, Marlon já era rock and roll antes que alguém soubesse o que era rock and roll. É falado que ele era muito insubordinado nos sets de gravação e também não dava muita atenção às exigências dos diretores. Ele também não costumava decorar bem as falas de seus personagens e por isso espalhava pequenos cartões pelo cenário com as suas falas. Em 12 de junho de 1973, Marlon quebrou a mandíbula do paparazzo Ron Galella. Na ocasião, o fotógrafo seguiu o Marlon, que estava acompanhado de um amigo após uma gravação de um talk show em Nova York. Então, Marlon se irritou com o fotógrafo e deu um soco nele, quebrando a sua mandíbula. Por causa disso, foi feito um acordo extrajudicial, onde Marlon Brando teve que pagar $40 mil ao fotógrafo. E após esse incidente, para provocar ainda mais o Marlon Brando, o fotógrafo usou um capacete de futebol quando foi fotografar ele novamente em uma festa de gala beneficente. O que poucas pessoas sabem sobre Marlon é que ele também foi um ativista político. Ele participou de alguns eventos de arrecadação de fundos para o John Kennedy na eleição presidencial de 1960 e em agosto de 1963 ele participou da marcha em Washington por emprego e liberdade, liderada por Martin Luther King. Quando Martin Luther King foi assassinado em 1968, Marlon fez um dos mais fortes compromissos de promover o trabalho dele. Pouco depois da morte de Martin Luther King, ele anunciou que estava abandonando o papel principal de um grande filme que estava prestes a começar a ser produzido, para se dedicar ao movimento dos direitos civis. A participação de Marlon no movimento pelos direitos civis, na verdade, começou bem antes da morte de Martin Luther King. No início dos anos 1960, ele contribuiu com milhares de dólares para a Conferência da Liderança Cristã do Sul. Ele também apoiou o movimento indígena americano. Na cerimônia do Oscar de 1973, ele se recusou a aceitar o Oscar por sua participação em O Poderoso Chefão. Ele afirmou que, devido ao maltratamento dado aos nativos americanos na indústria cinematográfica, não aceitaria o prêmio. Esse fato chamou a atenção dos Estados Unidos e da mídia mundial, e foi considerado um grande evento e uma vitória do movimento por seus apoiadores e participantes. Ele também foi um ativista contra o apartheid e chegou a participar de protestos em 1975 contra os investimentos americanos na África do Sul e pela libertação de Nelson Mandela. A notoriedade de Marlon Brando, sua vida familiar conturbada e sua obesidade atraíram muita atenção. Ele ganhou muito peso e no início da década de 90 já pesava mais de 140 quilos e sofria de diabetes tipo 2. Ele era amigo próximo de longa data de Michael Jackson e visitava regularmente o rancho Neverland e costumava ficar lá descansando por semanas a fio. Em 2004, ele começou a pré-produção de um filme que se chamaria Brando and Brando e uma semana antes de sua morte, ele estava trabalhando nesse roteiro, prevendo a data de início entre julho e agosto de 2004, mas a produção foi suspensa em julho de 2004, após a sua morte. O diretor do filme afirmou que continuaria o projeto como uma homenagem a Marlon Brando. Em 1º de julho de 2004, aos 80 anos de idade, Marlon Brando morreu de insuficiência respiratória e de complicações pulmonares, no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele também sofria de diabetes, como eu falei, e estava com câncer no fígado. Marlon Brando foi cremado e suas cinzas foram espalhadas em parte no Tahiti
e em parte no Vale da Morte, na Califórnia. Em 2007, um filme biográfico de Marlon foi lançado. Eu fiz um resumo da vida do Marlon Brando. Se ficou faltando algum fato importante, pode deixar aqui nos comentários. Agora eu vou falar um pouco sobre as tragédias da vida dele. Como eu falei, ao longo da sua vida, o ator teve 11 filhos com diferentes mulheres, sendo uma delas Tarita, com quem teve 2 filhos, chamados Cheyenne Brando e Teoto Brando. Tarita era uma atriz do Tahiti e eles se conheceram durante as filmagens de um filme e posteriormente se casaram. Logo o casal se separou e a guarda das crianças ficou sob responsabilidade de Tarita, que as criou na ilha do Tahiti. Temendo que os Estados Unidos e os holofotes de Hollywood pudessem corromper as crianças, Marlon Brando proibiu que Cheyenne e seu irmão fossem o visitar. Porém, a Cheyenne encarava esse fato como abandono paternal. Ela chegou a se pronunciar para a imprensa dizendo desprezar o pai por ter abandonado os filhos. Cheyenne parecia mais afetada com o afastamento do pai e isso a levou a abandonar os estudos na adolescência. Nesse período passou a investir na carreira de modelo, mas para suportar todas as pressões físicas e psicológicas que foi submetida no trabalho, ela passou a usar inúmeras drogas, entre elas LSD e calmantes. A carreira de modelo durou pouco porque em 89 ela sofreu um grave acidente de carro onde quebrou a sua mandíbula, lacerou um de seus olhos e rasgou uma orelha. Na época, Marlon Brando estava gravando o filme The Freshman, em Toronto. Ele teve que interromper as filmagens para cuidar da filha em Los Angeles. Após o ocorrido, a jovem entrou em profunda depressão. Ainda em 1989, Cheyenne ficou grávida de seu namorado Deg Drolet. Eles haviam se conhecido em 1987 durante uma reunião e ambas as famílias eram amigas. Inclusive, Marlon Brando ficou muito animado com a união do casal e chegou a convidar o casal para morar com ele enquanto a criança não nascia. Tudo parecia ir muito bem, até que no dia 16 de maio de 1990, Deg Drolet foi morto a tiros pelo meio-irmão de Cheyenne, chamado Christian Brando, filho mais velho de Marlon Brando. O trágico episódio aconteceu na casa de Marlon Brando e, segundo Christian, o tiroteio teria sido acidental. Ele afirmou que naquela noite sua irmã contou a ele que Deg a teria agredido e ele ficou revoltado com a confissão de Cheyenne. Ele disse que teria ido tirar satisfação com o cunhado e durante a briga o gatilho da arma que ele estava portando disparou após o cunhado tentar retirar a arma de sua mão. Christian então foi acusado de assassinato em primeiro grau. Após esse episódio trágico, Cheyenne fugiu para o Tahiti, muito abalada com o ocorrido. Em 26 de junho de 1990, ela deu à luz a Tuki Brando. Ela entrou em profunda depressão e logo foi internada em um hospital psiquiátrico após tentar suicídio 2 vezes. Em dezembro do mesmo ano, a jovem foi declarada deficiente mental por um juiz francês, o que a impossibilitou de testemunhar no julgamento de Christian. Pouco tempo depois, a jovem acusou publicamente Marlon Brando de ter a molestado e de ser cúmplice do assassinato do namorado. Ele negou todas as acusações. Cheyenne passou anos em hospitais psiquiátricos e foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela foi declarada pela Justiça do Tahiti incapaz de cuidar do próprio filho de 6 anos de idade, e então perdeu a guarda do filho e foi direcionado à avó. Cheyenne tinha 25 anos nessa época e vivia reclusa na casa que seu pai tinha no Tahiti. No dia 16 de abril de 1995, Cheyenne Brando tirou a própria vida ao se enforcar dentro da residência. O corpo dela foi enterrado na cripta da família de Deg Drolet e tanto Marlon Brando quanto o meio-irmão Christian não puderam comparecer no funeral que ocorreu no Tahiti. Cheyenne até então não tinha testemunhado sobre o assassinato do namorado, então Christian, o seu irmão, aceitou um acordo judicial se declarando como culpado da acusação de homicídio. E então ele foi condenado a 10 anos de prisão. Porém, cumpriu apenas 5 anos em regime fechado e o restante em liberdade condicional. Anos após o crime, em uma entrevista, Christian afirmou que, levando em consideração o histórico problemático da irmã, ele duvidava da veracidade das supostas agressões que a irmã teria sofrido do ex-namorado. Ele disse se sentir um idiota por ter acreditado nela. Agora eu vou falar um pouco sobre a trágica vida de Christian Brando, o filho mais velho de Marlon Brando. Christian teve uma carreira de ator muito menos bem-sucedida do que o seu pai. Com uma vida bastante tumultuada, ele ficou mais conhecido pelas notícias negativas da sua vida, que inclui a prisão por matar o namorado da sua irmã.
Ele nasceu em Los Angeles em 11 de maio de 1958 e era filho da atriz Anna Casf, a terceira esposa de Marlon Brando. O casamento de Marlon Brando e de Anna terminou em 1959. O ex-casal logo iniciou uma longa e hostil batalha na justiça pela guarda do filho. Quando Christian tinha 13 anos de idade, sua guarda foi entregue para o pai, pois Anna foi considerada emocionalmente instável e era acusada de ser viciada em álcool e drogas. Mas Marlon Brando era um pai muito ausente e o menino foi criado por babás e empregadas. E em 1972, enquanto Marlon filmava o filme chamado O Último Tango em Paris, na França, Anna mandou sequestrar o filho. Ela pediu para um grupo de amigos roubarem o Christian, que tinha 14 anos na época. Ela prometeu $10.000 para a gangue e, em troca, eles o levariam para uma comunidade hippie onde seria criado escondido do pai. Mas como ela não pagou os sequestradores, a gangue escondeu o Christian em um cativeiro. Marlon teve que contratar uma agência de detetives que logo encontraram Christian, que estava doente e com pneumonia. Por causa desse episódio, Anna foi presa na fronteira com o México e perdeu os direitos de ter contato com o filho. Na adolescência, Christian abandonou a escola, começou a beber e usar LSD. Ele fugiu de casa e foi morar com os amigos da família. Marlon acabou apoiando essa decisão do filho e o visitava ocasionalmente. Em 1988, Christian passou a atuar em produções de baixo orçamento. E em 1990, ele voltou a ser notícias no tabloides após matar Greg Drolet. Seu pai, na ocasião, depôs a favor do filho e declarou que falhou como pai. Christian foi condenado a 10 anos de prisão, conforme eu mencionei anteriormente, e após ser solto, ele se mudou para Washington e começou a fazer uma faculdade. Após tudo isso, ele arrumou um emprego como cortador de árvores e fazia projetos de solda artística. Até que em 2001, Christian voltou a ser suspeito de outro assassinato. Tudo começou quando ele passou a ter um caso com Bonnie Lee, esposa do ator Robert Blake. Bonnie acabou engravidando e falou para o marido e para Christian que ambos eram o pai da criança. Logo após esses fatos, Bonnie foi assassinada aos 44 anos de idade e haviam gravações de Christian a ameaçando de morte. Porém, Christian foi inocentado e Robert Blake, o marido dela, acabou sendo condenado pela morte dela, mas logo foi absolvido pela justiça. Em 2004, Christian se casou com uma atriz chamada Deborah Presley, que alegava ser filha ilegítima de Elvis Presley. O casamento durou pouco e foi anulado após 10 semanas de casamento. Deborah entrou com um pedido de anulação, acusando Christian de violência doméstica. Pouco tempo depois, ele foi colocado em liberdade condicional e obrigado a se internar em uma clínica de desintoxicação. Em dezembro de 2005, pouco tempo depois de deixar a clínica, Deborah entrou com uma ação judicial contra Christian, após ele invadir a sua casa e a agredir novamente. Algum tempo depois, enquanto o processo ainda estava em andamento, Christian Brando foi internado no Centro Médico Presbiteriano de Hollywood com uma gripe forte. Em 26 de janeiro de 2008, aos 49 anos de idade, ele morreu de pneumonia. Nas minhas fontes de pesquisas, eu encontrei que o jornal Daily Mail afirmou que o Christian, na verdade, era soro positivo da HIV. Sua ex-esposa, Deborah, também declarou que o corpo dele estava totalmente comprometido e que ele estava vivendo com muita dificuldade. Então essa foi a vida de Marlon Brando, um dos maiores atores da história de Hollywood, que inovou na forma de atuar e deixou um legado nos cinemas. Ele teve uma vida com muita fama, glamour, luxo, mas também com muitas tragédias e muitos altos e baixos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal. Também não se esqueçam de visitar o canal da Stephanie. O link está no card e também aqui na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.